Oi, gente, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre salto quântico. O meu primeiro salto quântico, gente, foi em 2021, quando eu casei. Eu me mudei para os Estados Unidos e eu comecei a ter dinheiro de verdade. E tudo isso aconteceu porque eu entendi o que é física quântica e como que a gente pode usá-la para criar, assim, honestamente, a realidade que a gente considera a realidade dos nossos sonhos. E é exatamente isso que eu vim compartilhar hoje nesse vídeo, porque, sinceramente, desde 2018, quando eu vi o livro não, foi o filme O Segredo. Eu li todos os livros sobre física quântica, eu assisti todos os vídeos, eu já fiz vários cursos. E um nível mais elevado, a física quântica realmente pode ser meio difícil assim de entender, sabe? Mas o meu objetivo é te explicar de uma forma clara e simples para que você consiga realmente usar esse ensinamento, que é denso mesmo. Mas eu vou tentar te passar de uma forma bem clara para que você de uma vez saiba como criar qualquer coisa que você queira na sua vida. E antes de continuar, eu quero te dizer que, assim, eu não sou especialista em física quântica, eu sou uma apaixonada. Eu sou terapeuta em neurociência comportamental, ou seja, o meu estudo é o do cérebro e o seu comportamento em relação, enfim, ao que você viveu, as suas, enfim, todas as suas vivências até chegar até aqui. Mas eu sou apaixonada por física quântica. Porém, com base em tudo que eu consegui manifestar e atrair, eu sinto que eu compreendi o suficiente, os conceitos mais importantes, para vir aqui trazer para você aplicar na sua vida também. Porque às vezes a gente está precisando, assim, de um estímulo para mudar e a gente não sabe por onde começar. E eu espero que seja por esse vídeo aqui que eu tô trazendo para você hoje. E, gente, existe dentro da física quântica, nossa, muitos conceitos e detalhes complexos e avançados. Mas você, para criar a vida que você deseja, para você ver uma mudança real na sua vida, você precisa entender esse essencial que eu vou compartilhar com você antes. Antes não, agora. Então, para garantir que você entenda mesmo o contexto completo da física quântica, eu vou dividir os ensinamentos em 3 partes, tá? O primeiro, a gente vai falar sobre o que realmente é física quântica. Então, se você não sabe o que é ou como funciona, né, a física, eu vou explicar exatamente como a física quântica se apresenta assim na nossa vida, no nosso dia a dia. Depois a gente vai falar sobre como ela funciona para que você mude a sua realidade, independente da realidade que você tiver hoje. Porque uma coisa, gente, é saber o que é física quântica, mas ela tá no nosso redor o tempo todo funcionando, né? A gente não tem um botãozinho lá que a gente liga e desliga. Então eu vou te mostrar como que funciona na prática para você aplicar mesmo. E por último, mas não menos importante, a gente vai ver quais passos a gente pode dar para usar tudo isso para atrair a vida que a gente realmente quer. Então vamos começar lá pelo começo, tá? Sem mais delongas aqui. O que é de fato física quântica? Porque quando você entende isso, e eu acho que esse clique veio para mim, a gente percebe que, na verdade, a chave que abre todas as portas para a gente criar a vida dos nossos sonhos começa por entender a definição dela. E é basicamente o estudo de como o universo funciona em menores escalas. Então, o que isso quer dizer? É o estudo das partículas subatômicas dos átomos. Espera aí que eu vou explicar melhor. E de como essas subpartículas, elas se correlacionam e interagem diretamente com a matéria e a energia.
E por que que isso importa, gente? É justamente porque tudo ao nosso redor é matéria e energia. Então, se a gente entende como a gente pode controlar o que está ao nosso redor para usar isso ao nosso favor, é assim que a gente vai conseguir dar esse salto de realidade que eu falei lá no início, que foi o meu primeiro salto quântico, que foi quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos e tudo começou a mudar para melhor na minha vida. Então, vamos pensar junto aqui, tá? E eu vou te explicar de um jeito bem simples e prático, porque quando isso fez sentido pra mim, porque, gente, eu nunca fui boa em matemática na escola, em física, em química. Então, quando eu comecei a estudar e eu comecei a ver esses nomes todos, eu falei, gente, ferrou, não vou conseguir. Mas eu consegui e eu vou trazer aqui pra você. Então, na física quântica, o nível é extremamente pequeno da matéria, ou seja, as partículas, elas não se comportam como bolinhas sólidas fixas. Elas se comportam como probabilidades. Isso significa que antes delas serem medidas por algum instrumento ou delas interagirem fisicamente, elas podem existir em vários estados possíveis ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente vai lá, a gente não, né? Os cientistas vão lá fazer uma medição lá no microscópio, ou seja, uma interação física real, aquela nuvem de possibilidades se resolve em um estado bem específico. E é isso que eles chamam de colapso da função de onda. Então agora, muito importante, gente, na física, o observador não é a mente pensando, é uma interação física. Ou seja, o nosso celular, né, esse celular que tá aqui filmando aqui esse vídeo, ele não vira energia quando a gente não tá olhando para ele. Ele já está em um estado definido, ele é um celular, porque ele está o tempo todo interagindo com o ambiente ao nosso redor. Nesse caso aqui, ele está em cima de um tripé me filmando. E por que isso é interessante para a gente aplicar então agora na nossa vida? Porque é uma metáfora mesmo da vida, tá? Não no sentido literal da matéria surgir porque a gente olhou, né? Então, por exemplo, o celular já existia aqui, eu já tava gravando ele, não é porque eu olhei que ele começou a existir. Mas é no sentido de potencial. Então, vamos lá pra nossa vida, tá? Vou parar de fisiquez. Na nossa vida, existem várias possibilidades ao mesmo tempo. Então, existe uma versão de você que acredita que consegue o que você quer. E existe uma versão dentro de você que duvida que você é capaz de conseguir aquilo que você quer. Existe uma versão de você que se expande financeiramente. E existe a versão que ainda se mantém pequena. Todas essas versões são potenciais dentro do seu cérebro, dentro do seu sistema nervoso. O que faz uma delas, né? Então a gente tem sempre duas possibilidades. O que faz uma delas virar uma realidade na prática? É a atenção, é a emoção e é a repetição. O nosso cérebro, ele funciona muito com base na previsão e no padrão. E ele vai reforçando aquilo que a gente ativa com frequência. Então, bora lá. Quando a gente pensa repetidamente de uma mesma forma e a gente sente repetidamente de uma mesma forma e a gente, consequentemente, age repetidamente de uma mesma forma, o que a gente está fazendo? A gente está fortalecendo circuitos neurais específicos. E o nome disso é neuroplasticidade. Ou seja, quanto mais você usa um caminho neural, mais forte ele fica. Então, aplicando de uma forma prática, não é que você olha, por exemplo, para o dinheiro. Vamos supor que você quer
ter uma vida financeiramente estável. Não é que você olha para o dinheiro e ele aparece porque as ondas se colapsaram. É que quando você começa a focar consistentemente em uma nova identidade, por exemplo, você vai mudar o não consigo, sou preguiçosa, sou indisciplinada, eu sou dura, eu sou capaz. Cara, eu sei vender. Cara, eu faço isso bem e eu tenho como ajudar as pessoas com isso. Cara, eu sei criar valor. E você regula o seu corpo para sustentar essa identidade, você começa a tomar decisões diferentes. Porque você começa a se posicionar diferente. Então, você começa, consequentemente, a responder diferente às oportunidades. E isso começa a produzir, obviamente, resultados diferentes. Então, a materialização dos seus sonhos acontece porque, no final das contas, o seu comportamento mudou. E quando o nosso comportamento muda, porque a gente mudou a nossa percepção, a gente mudou as crenças, a gente mudou o nosso estado emocional, foram eles que mudaram antes para que o nosso comportamento mudasse. Então, quando na física eles dizem, tudo são partículas esperando com que eu observe, é mais fácil a gente dizer assim, existem múltiplas possibilidades dentro de mim, mas eu que reforço com foco, com emoção e com ação consistente o que vai ganhar força e se tornar a minha realidade. O ponto principal, gente, não é que a matéria surge do nada. O ponto principal é que você não está limitada a um único padrão. Existem vários potenciais dentro de você. E aquilo que você escolhe, porque, gente, é uma escolha. Parece que não é, mas é uma escolha. Então, aquilo que você escolhe alimentar começa pouco a pouco a se tornar o que aparece na sua vida de forma concreta mesmo, sabe? Isso vai tudo. A sua saúde, o seu corpo, a maneira como você se porta, o quanto de dinheiro você tem, como são seus relacionamentos. Vamos pensar assim na Netflix, gente. Existem inúmeros filmes e séries disponíveis lá na biblioteca. Mas nada começa a passar na TV até você clicar e observar. É assim que os elétrons funcionam. Nada é real até que você observe aquela coisa específica. Então, ela se manifesta na sua realidade física. Você já experimentou assim? Sabe quando você ainda não tem noção de alguma coisa e alguém te fala e você começa a ter medo? Porque agora você tomou ciência daquilo. Sabe? É assim que acontece. E isso acontece pro bem também. Existe muito mais profundidade, gente, nuances nesse assunto, tá? E provavelmente eu vou ter que criar mais vídeos sobre isso. Então, se você achou que eu ainda tô falando enrolado, que não tá fazendo sentido, me fala aqui embaixo, porque eu vou tentar fazer de uma forma ainda mais clara. Mas se a gente entende essa base, vem a parte que realmente, assim, me surpreendeu, sabe? Porque, vamos pensar junto. Se todas as possibilidades já existem, ou seja, a sua versão saudável, a sua versão rica, sua versão abundante, cheia de amor e relacionamentos, então, como nós, como observadores, decidimos o que se torna verdade na nossa vida. Então, vamos lá. As partículas subatômicas, elas não respondem só ao nosso esforço. Então é por isso que tem gente que trabalha não sei quantas horas, e essa já foi a minha realidade, trabalhar 15, 16, 20 horas por dia e não ver o dinheiro na minha frente. Porque eu estava respondendo principalmente ao alinhamento que eu estava emitindo, que era sempre de medo de faltar, medo de não ter, medo de estar no cheque especial. Então, são energias que eu ia colocando a partir da minha observação no mundo. Então, essas subpartículas, elas são feitas de energia e respondem a gente, ao observador, ao que a gente observa. Então, a gente está sempre enviando um sinal baseado na nossa vibração.
Essa vibração é composta pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, no mundo físico, né, que a gente chama de mundo 3D, que é esse que a gente vê agora, a gente tende a reagir ao que a gente vê. Mas na física quântica, a realidade responde ao nosso sinal. Então, as partículas subatômicas, elas funcionam como um espelho do que a gente está emitindo. É por isso que se fala muito da lei da atração, né? Que é uma das leis mais famosas que eu acho que todo mundo conhece, né? Ou seja, a gente atrai daquilo que a gente pensa. Ou eu já falei aqui também, já falei no podcast também, da lei da suposição, que é aquilo que você acredita como verdade se torna verdade para você, sabe? E essa explicação toda, gente, é baseada nesse princípio energético. E o ponto que eu não quero deixar, assim, de falar é que você tá sempre, gente, o tempo todo, até dormindo, atraindo partículas na mesma frequência que você. E foi isso que me permitiu sair de R$9 a hora, que era o que eu ganhava no meu primeiro emprego como professora no Brasil, até 100 mil em vendas também como professora. E não foi porque eu me esforcei mais, mas porque eu me alinhei à frequência de quem já ganha 100 mil. Então imagina um campo de futebol como um campo quântico, né? Vamos pensar ali no Maracanã. Então nele existem inúmeras possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. Em setembro de 2016, eu me formei, tá? Então eu tava ali na linha dos R$9 a hora. O meu objetivo tava na linha dos 100 mil. Então vamos pensar ali no Maracanã, né? Então tem a linha dos 9, tem a linha dos 100. Normalmente existe uma linha do tempo lógica, ou seja, primeiro a gente ganha os 10 mil, depois os 20 mil, até a gente chegar nos 50 mil. E isso pode levar muito tempo. Mas se todas as possibilidades já existem, olha aqui o Maracanã, já existe, né? As linhas. Se elas já existem ao mesmo tempo, então de uma visão superior do campo, elas estão acontecendo simultaneamente. Então você coloca um drone lá em cima, todas as linhas do tempo de você vivendo o que você deseja já estão lá acontecendo. Quando você começa a observar algo novo, você dá esse salto. Você fecha o espaço onde você está agora e onde você quer estar. Então, não é o tempo que faz você chegar lá, e sim o alinhamento para você dar esse salto de linha. Então, eu expandi minha consciência e eu passei a vibrar na mesma frequência daquela versão que já tinha vendido os 100 mil. Então, tudo já existia como uma possibilidade no meu campo, no meu Maracanã. Só que eu tive que sintonizar essa versão. Porque o espaço entre R$9 a hora e 100 mil teve que desaparecer quando eu entendi que dava para pular para lá. Então, se a gente expande a nossa consciência para a gente se tornar esse campo, a gente pode experimentar tudo ao mesmo tempo. E a gente deve fazer isso. A gente não precisa seguir uma linha obrigatoriamente, sabe? Uma linha do tempo que seja lógica, da forma como a gente aprendeu na escola, na vida, com os nossos pais, com os nossos primos, com os nossos amigos próximos. A gente pode saltar direto para onde a gente quer estar. Agora eu vou te dar os passos práticos de como você pode dar esse salto. E a primeira coisa é que você precisa ter uma imagem clara, sabe? Clareie a sua mente para enviar um sinal mais forte. Porque 95% das nossas decisões vêm do nosso subconsciente. Então, as partículas respondem principalmente ao nosso subconsciente e não só ao nosso pensamento consciente. Né? Se eu falar pra você, toma aqui 1 milhão, tu não quer? Claro, racionalmente todos nós queremos. Mas por que nem todos nós estamos lá na linha do 1 milhão ainda? E aí, como que a gente faz isso? É literalmente desacelerar. Meditação, visualização, escrever
como se fosse um diário. Isso tudo vai criando coerência para fortalecer o sinal que você está emitindo. Segunda coisa, muda a sua vibração, não só a maneira como você trabalha. Você, claro, vai precisar agir. Eu tô aqui gravando um vídeo para você, porque a gente vive em um mundo físico. Mas o que importa é o sentimento por trás dessa ação. Se você age a partir da falta ou da escassez, você não está alinhada com o que você quer atrair. Para mudar a sua vibração, você precisa sentir como se você já tivesse aquilo, mostrando para o seu sistema que é possível. É assim que você puxa mais do campo que já existe, sabe? Você não está correndo atrás, você está atraindo, percebe? Terceira coisa, eu quero que você comece a observar os sinais e aquilo que a gente chama de coincidências, sabe? Quando você toma uma decisão e se alinha, as coisas começam a acontecer. Então, pessoas entram em contato, oportunidades surgem, eventos parecem acontecer assim, na hora certa, no momento certo. E, gente, isso não é coincidência. Isso é reflexo do sinal que você tá emitindo. E, gente, por fim, desapega da velocidade da realidade que a gente está vivendo agora. A matéria, gente, é densa e leva tempo para se reorganizar. Então, o intervalo entre o que você vibra e o que se manifesta é esse tempo necessário para a energia se reorganizar. Então, claro, pode acontecer e a gente quer que aconteça em um dia, mas pode acontecer em uma semana, pode acontecer em 30 dias, né? O tempo não pode ser o ponto principal, porque senão te gera ansiedade. Então, quando você decide energeticamente, cara, já tá feito. Apenas tenha paciência para colher o que você mentalmente já está plantando. A gente não corre atrás da vida dos nossos sonhos. A gente se alinha com ela. E eu quero que você me conte aqui nos comentários se esse vídeo te deu algum insight. É um tema complexo, tá, gente? Mas eu espero ter feito da forma mais simples possível para que você entenda e aplique. E até o próximo vídeo. Enquanto isso, gente, vamos lá, vamos manifestar e atrair a vida dos nossos sonhos. Um beijo e até o próximo vídeo.